Olá pessoal, vamos estudar os números decimais e as suas operações. Então, a primeira parte seria como identificar os números decimais. Então, o número decimal ele é formado por uma parte inteira e uma parte fracionária. A parte inteira vem antes de uma vírgula e a parte fracionária vem depois. Então, por exemplo, o número decimal 2,4. Você diz que 2 é a parte inteira e 4 é a parte fracionária. 3,35. 3 é a parte inteira e 35 é a parte fracionária. Observe que um número inteiro ele pode ser escrito como um número decimal. Então, um número inteiro qualquer equivale a um número decimal com o zero na sua parte fracionária, não importando quantos zeros tenham. Então, por exemplo, um inteiro é a mesma coisa que 1,0 decimal, que é a mesma coisa que 1,00, que é a mesma coisa que 1,000 e assim sucessivamente. As partes fracionárias dos números decimais, elas possuem uma determinada nomenclatura de acordo com a quantidade de casas. Então, uma casa você diz que é um décimo. Por exemplo, 1,2, esse número decimal, 1,2, é a mesma coisa que 1 inteiro e 2 décimos. Então, duas casas é a casa dos centésimos. Então, 3,25 são 3 inteiros e 25 centésimos. 3 casas, milésimo, então 4,125. São 4 inteiros e 125 milésimos. Então, 4 casas, já é décimo de milésimo. 5 casas, centésimo de milésimo. 6 casas, milionésimo, e assim sucessivamente. Então, cada parte fracionária, dependendo do número de casas, detém uma nomenclatura. E agora as operações dos números decimais, começando com adição e subtração. A lógica vai ser a mesma, tanto para adição quanto para subtração. É bem simples, você usa o método da vírgula embaixo da vírgula. Então você arma a conta posicionando os numerais com a vírgula batendo, tá? A vírgula tem que coincidir. Complete com os zeros e espaços vazios. Então, se você olhar, por exemplo, 1,25 mais 0,7. Então, passo 1. Arme as contas. Então, armamos 1,25, 0,7. Passo 2, completa os zeros com os espaços, completa com zeros e espaços vazios. Então, para coincidir, né, 0,7, colocamos 0,70, que é a mesma coisa. Tá? E no final, efetue as operações, posicionando a vírgula do resultado, coincidindo com a dos outros numerais. Então, colocamos a vírgula embaixo de vírgula e depois somamos 5 mais 0, 5. 2 mais 7, 9, vírgula, né, vírgula embaixo de vírgula, e 1 mais 0, 1. Então, 1,25 mais 0,7 é 1,95. Vamos fazer um exemplo? Então, aqui acabou pegando uma parte de fora. Né? Vou colocar de novo a soma. 1,2 mais 3,45. Então, observe que o 2, 1,2 não tem o mesmo número de casas que 3,45. Então, tudo bem, vamos armar normalmente. Então, o que a gente tem que fazer? Acrescentar um zero, né? Onde não tem, onde está vazio. Então, fica 1,20. E no final, somamos normalmente. 0 mais 5, 5. 2 mais 4, 6. Vírgula embaixo de vírgula. E 1 mais 3, 4. Então, 1,2 mais 3,45 é a mesma coisa que 4,65. Ok? Então, voltando para o conteúdo, assim que você faz adição e subtração. A subtração, a lógica é a mesma, tá? Só que em vez de somar, você vai subtrair. Bem simples. O produto, né? Então, como multiplicar números decimais? Você vai multiplicar os numerais sem a vírgula, depois você vai contar quantas casas decimais tem cada um dos números, e o resultado vai ter o mesmo número de casas decimais que essa soma. Então, por exemplo, 1,25 vezes 0,7. 1,25 tem duas casas decimais, o 0,7 tem uma casa.
Então, a resposta da multiplicação tem que ter 3 casas. Então, 2 mais 1, 3. Então, aqui nós temos um exemplo, 1,25 vezes 0,7. Então, multiplicamos sem a vírgula, deu 875. Contamos quantas casas decimais a resposta tem que ter, que é 3. E contamos, 1, 2, 3. Posicionamos a vírgula aqui e colocamos o zero na frente. Então, 1,25 vezes 0,7 é 0,875. Vamos fazer um exemplo. Então, aqui nós temos 1,3 vezes 0,25. Nós armamos normalmente. Multiplicamos. Depois nós vamos contar as casas decimais, né? 13 vezes 25. 5 vezes 3, 15. Vai 1. 1 vezes 5 vezes 1 é 1. Desculpa, 5 vezes 1 é 5, tá? 5 vezes 1, 5. Mais 1, 6. E aqui embaixo, 2 vezes 3, 6. 2 vezes 1, 2. Somamos. Então, vem um pouco mais para cá. Fazemos a soma. 5 mais nada, 5. 6 mais 6, 12, vai 1. E 1 mais 2, 3. Quantas casas nós devemos ter? Uma, duas da primeira e uma aqui da segunda. Então, são 3, né? 1 mais 2, 3. Contamos. 1, 2, 3. Colocamos o zero na frente. Então, a resposta é 0,325. Ok? Assim que nós fazemos multiplicação. Então, multiplica normalmente sem a vírgula, soma o número de casas decimais de cada um. A resposta vai ter o número de casas dessa soma. E agora, a divisão. A divisão, a lógica é um pouco parecida. Então, você vai deixar os números com a mesma quantidade de casas decimais. Depois você divide normalmente sem a vírgula. E caso seja necessário, você arredonda. Então, por exemplo, 1,6 dividido por 0,02. O 1,6 tem uma casa decimal. O 0,02, aqui é um erro de digitação, são duas casas decimais. Então, nós temos que deixar igual, né? Então, 1,6 passa para duas casas, para ficar igual. Então, modificamos 1,6 para ter mais uma casa. Então, só acrescentamos um zero no final. Então, 1,6 é a mesma coisa que 1,60. Então, tirando a vírgula, fica 160. E tirando a vírgula do outro, fica 2, né? 0, 2 e 2 é a mesma coisa, né? Afinal, os zeros à esquerda não valem nada. Dividindo 160 por 2, você tem 80. Então, a resposta é essa. 1,6 dividido por 0,02 é 80. Então, vamos fazer um exemplo. Temos aqui 2,8 dividido por 0,2. Como o número de casas decimais é igual, nós não precisamos acrescentar em nenhum outro. Nós só dividimos normalmente como se não tivesse vírgula. Então, 28 dividido por 2. 2 para 2 é 1. 1 vezes 2 é 2. Menos 2, 0, né? Desceu 8. 8 para 2 dá 4. Que vezes 2 é 8, sobra nada. Então, essa é a resposta. 14. Então, 2,8 dividido por 0,2 é igual a 14. Ok? Bem simples, bem fácil de se fazer. Conversão de decimais em frações. Então, o número decimal sem a vírgula vai ser o numerador dessa fração e cada número de casas decimais equivale a um zero ao lado do número 1 no denominador. Então, por exemplo, 1,26 é um número decimal, vamos converter em fração.
O número sem a vírgula vai ser o numerador. Então, ó, sem a vírgula, 126. Então, esse é o numerador da fração. O número de casas mais o número 1 vai dar o número do denominador. Então, quantas casas nós temos? 2 casas, né? Então, colocamos 2 zeros ao lado do número 1. Então, fica 100. Então, o denominador é 100. Então, como fica 1,26 em fração? 126 sobre 100. Ok? Então, 1,2, por exemplo. Converter em fração. Como fica? Sem a vírgula, esse número é 12. Então, o numerador da fração é 12. Conta quantas casas decimais ele tem? Uma. Então, nós colocamos um zero ao lado do 1. Então, em fração, 1,2 é a mesma coisa que 12 sobre 10. Ok? 12 décimos. O contrário é mais simples ainda. Então, se você tem a fração e você quer transformar em decimal, basta dividir o número de cima pelo número de baixo. Então, você divide o numerador da fração pelo denominador. Observação, algumas frações são dízimas periódicas. O que é a dízima periódica? Dízima periódica é o número de casas decimais. É um número na parte fracionária, né, que se repete. Então, por exemplo, 1/3 é 0, se você dividir 1 por 3, você vai ter 0,33333. O 3 vai se repetir periodicamente. Então, isso é uma dízima periódica. Algumas conversões podem levar a decimais com casas infinitas. Então, você pode arredondar ou usar aproximação também. Fica a seu critério. Então, mais exemplos de conversão de frações em decimais. Ó, 12 décimos. Então, você divide, ó, 12 dividido por 10, divide o numerador pela fração, o numerador da fração pelo denominador. Então, 12 dividido por 10, você tem 1,2, né? Ó, 12 para 10 é 1, 1 vezes 10, 10, subtrai 2, acrescenta o 0, põe a vírgula, então 20 por 10, 2, 1,2. Nós fizemos o exemplo contrário, né? Nós transformamos 1,2 em fração, então você vê que é verídico. 7/15. Então, ó, divide, ó, 7 por 15, ó, como não dá, acrescenta o 0, põe o 0 e a vírgula. 70 por 15, 4. De 60 sobra 10, acrescenta o 0, aí você vai ter infinitas vezes o 6. Então, isso é uma dízima periódica. Então, a dízima periódica você representa colocando um traço sobre o número que se repete periodicamente, ok? Ou você pode arredondar a resposta, que fica aproximadamente 0,467. Algumas conversões importantes e comuns, né, que a maioria você sempre vai ver por aí. 1/2 é a mesma coisa que 0,5 em decimal. 1/4 é 0,25. 3/4, 0,75. Isso já foi dito, né, que 1 inteiro é a mesma coisa que 1,0 em decimal, e não importa quantos zeros você tenha depois. Aqui é outra fração importante para decimal, 1/8 é 0,125, e 1/3, que é a dízima periódica, 0,33333, ou 0,3 com traço em cima para marcar a dízima. Então, por hoje é isso. Obrigado por ter assistido esse vídeo.